Olá, bem-vindos! Essa é a nossa segunda videoaula a respeito do assunto concordância nominal. Vamos dar uma olhadinha no que temos nessa aula? Vejam lá, um só vocábulo determinado. Então agora eu tenho aquela situação em que para cada substantivo eu tenho um determinante diferente. O que esses determinantes diferentes vão fazer? Claro, seguindo a regra geral, concordar em gênero e número com o substantivo de referência. Acompanhe os exemplos, olha lá. Seus lábios eram doces e macios. Referindo-se ao substantivo lábios, eu tenho os adjetivos doces e macios, lembrando que concordam em gênero e número com a palavra de referência. Se não for possível a concordância de gênero, por se tratar de um adjetivo que não possui tal flexão, lembre-se de que, no mínimo, em número você deve concordar, tudo bem? Então eram crianças difíceis e mimadas, aqueles dois. Para o substantivo crianças, eu tenho lá o adjetivo difíceis e o adjetivo mimadas, ok? Olha lá, difíceis não varia em gênero, mas varia em número. Então, pelo menos em número, concorda com criança. E mimadas, fazendo a concordância de gênero e de número com o substantivo de referência. Já no terceiro exemplo, vejam lá, flores frescas e coloridas enfeitavam o vaso. Então, flores, substantivo, frescas e coloridas, adjetivos que concordam em gênero e em número com o substantivo de referência, que é flores. Tudo bem? Estou falando nada mais, nada menos do que aquela regra geral que mostrei a vocês em nossa primeira videoaula. Tudo bem? Agora, as palavras anexo, incluso, obrigado, mesmo e próprio são todas elas adjetivos que devem concordar com o substantivo a que se refere. Então anote aí, preste atenção, porque como eu disse, estamos falando de casos especiais, casos estes que têm sido muito cobrados nas provas. Então qualquer um deles vale muito a pena que você conheça, que você anote, que você saiba como empregar, saiba como fazer a concordância. Então, estou falando para você de um grupo de palavras que funciona sempre como adjetivo, e funcionando como adjetivo vai fazer o que em termos de concordância? Olhar para o gênero e para o número do substantivo de referência e concordar com ele. Tudo bem? Então vejam lá. A fotografia vai anexa ao currículo. Repare aqui, anexa, por quê? Porque é um adjetivo que concorda em gênero e número com fotografia. Os documentos irão anexos ao relatório. Por que anexos? Porque se refere ao substantivo documentos, que é masculino e que está no plural. Agora, cuidado, em relação à palavra anexo, há aqui uma observação que você precisa entender. A palavra anexo, quando precedida da preposição em, forma uma expressão na língua portuguesa. E esta expressão, que é o em anexo, é uma expressão invariável. Por que isso acontece? Isso acontece por um motivo. Então vejam lá, quando eu digo em anexo, ok? Eu estou juntando uma preposição a palavra anexo. Muita gente questiona, muita gente se pergunta, a respeito inclusive da existência dessa expressão. E consultando diferentes gramáticos, a explicação mais lógica, e mais bacana também que encontrei a respeito disso é a seguinte: a expressão existe, mas tem que ser empregada com cuidado porque tem um sentido específico. A preposição em acrescenta a ideia de dentro, não é? Então, em anexo significa o quê? Dentro do anexo. Então significa o seguinte: existe um anexo, ok? E dentro deste anexo é que está a coisa a que eu me refiro. Então imagina o seguinte, estou escrevendo um e-mail para você, ok? E há algumas fotos que eu quero lhe enviar, mas ao invés de mandar para você as fotos soltas, eu criei uma pasta, com todas as fotos, e eu estou anexando ao meu e-mail a pasta contendo as fotos. Então eu vou dizer, nesta situação específica aqui, as fotos vão em anexo. Por que em anexo? Porque existe um anexo e as fotos estão
dentro dele, ok? Então, se for esta a situação, eu estou enviando um anexo e dentro do anexo está a coisa a qual eu me refiro, então eu posso perfeitamente dizer que as fotos seguem em anexo e não faço concordância. A palavra anexo dentro da expressão vai se tornar invariável, tá? Então a expressão existe, tem um sentido específico. Qual é o sentido específico? Dentro do anexo. Agora, se eu vou anexar a coisa diretamente, sem ser dentro de uma outra, então eu vou dizer que as fotografias seguem anexas ao e-mail. Por que anexas? Porque não é mais em anexo, não é mais dentro do anexo. São as próprias fotos anexadas ao e-mail. Tudo bem? Entendeu a diferença? Então, cuidado, né? Pense aí direitinho no uso antes de sair empregando uma forma ou outra. Tudo bem? Vejam lá. Seguindo aqui, envio-lhes inclusas as certidões. Envio-lhes inclusas, por quê? Feminino plural, porque concorda com certidões. Substantivo de referência. Incluso segue o documento. Por que incluso? Porque concorda com o documento. Não é documento, palavra masculina singular, o incluso obedece, não é? Masculino singular também. Ele próprio, repare que, por que próprio? Porque a referência é o pronome ele, que é masculino da terceira pessoa do singular. Ela própria, repare que agora variou o gênero do pronome, então ela própria fará o pedido ao diretor. Da mesma forma, os adjetivos mesmo e mesma vão concordar com a referência pronominal. Ele mesmo fará o trabalho, ela mesma fará o trabalho. Repare nesses dois últimos que costumam ser outra dúvida bastante recorrente dos falantes da nossa língua. A professora disse muito obrigada, o professor disse muito obrigado. E aí eu convido você a olhar aqui para a minha imagem, vejam só. Então vamos gravar isso aqui definitivamente. Qual é o grande mistério do obrigado? O obrigado tem por referência quem diz, não a pessoa a quem ele é dito. Não é? Por quê? Porque quem diz muito obrigado, na verdade está dizendo o que para o seu interlocutor? Olha, eu agora tenho uma obrigação para com você. Eu me sinto obrigado para com você. Então, um homem sempre dirá, eu me sinto obrigado. A mulher sempre dirá, eu me sinto obrigada. Portanto, os homens sempre dirão obrigado, ok? As mulheres sempre dirão obrigada, concordando, então, cada um com o seu respectivo gênero, certo? É assim que usamos o obrigado. Não se esqueça, aplique aí, passe, recomende, comente com os amigos, né, para que o uso se torne aí conhecido de todos nós, certo? Bom, a palavra mesmo pode ser um advérbio, quando significar realmente ou de fato. Se comporta como um advérbio, o advérbio faz o quê? Ele não varia, ele fica na dele, ele fica quietinho, não sofre qualquer flexão. E como é que eu sei que ele será advérbio? Fácil, olha lá. Maria viajará mesmo para os Estados Unidos. Veja aqui, viajará mesmo. Quem é a referência do mesmo? É o verbo viajará. Ela viajará de fato, ela realmente viajará. Como o advérbio, nesse caso, confirma a ação expressa pelo verbo, trata-se de um advérbio. Se é advérbio, não há como sofrer variação. Cuidado! Eles virão mesmo para o interior. Vejam lá que virão mesmo. Não é? Eu confirmo a ação de vir expressa pelo verbo. Se refere ao verbo, é advérbio. Se é advérbio, não sofre nenhum processo de concordância, certo? Vejam lá agora um novo grupo importante de palavras. As palavras bastante, muito, pouco, caro, barato, longe, meio, sério e alto. São palavras que, anote aí, variam o seu comportamento. Isso significa o quê, pessoal? Significa que, ora, essas palavras funcionam como advérbios, ora, elas funcionam como adjetivos. E aí, o que eu preciso saber e que salva a minha vida? Se for advérbio,
não poderá variar, são palavras invariáveis. Se forem adjetivos, serão palavras que passam pelo processo de flexão, serão palavras variáveis. Lembrando, e para definir, professor, se é advérbio ou é adjetivo, o que eu faço? Eu olho para o contexto, eu olho quem é a palavra de referência e a partir disso julgo. É adjetivo ou é advérbio? Vejam aqui comigo os nossos exemplos. O primeiro deles diz o seguinte. Vejam lá. Os homens eram altos. Altos, concordando com o quê? Concordando com homens, porque é característica, é qualidade do substantivo homens, não é assim? Então, homens, masculino plural, altos, masculino plural, porque é adjetivo de homens. Agora, os homens falavam alto. E agora eu tenho o quê? Falavam como? Falavam alto. O alto é um advérbio de modo para o verbo falar. Eles falavam como? Eles falavam alto. Se refere ao verbo e acrescenta ao verbo a característica de circunstância, então eu vou ter que a palavra alto aqui é advérbio, e se é advérbio não sofre nenhuma flexão, tudo bem? Poucas pessoas o viram, repare que poucas se refere a pessoas, não é? É um substantivo, um pronome indefinido com função adjetiva e concorda com o substantivo pessoas. O substantivo pessoas é feminino e está no plural, poucas está no feminino e no plural, justamente por ser um adjetivo e concordar com ele, ok? Agora, na próxima frase, eu tenho lá, ele ganha bem pouco. Ele ganha pouco, vejam lá, advérbio. Se é advérbio, se refere ao verbo, é advérbio. Se é advérbio, não passa pelo processo de concordância, tudo bem? Os sapatos custam caro, e aqui o caro se refere ao custar, portanto, é advérbio, ok? É, na verdade, sendo mais específico, um adjunto adverbial de preço, ok? Grave aí a categoria. Então, custam caro não varia porque é advérbio. O advérbio não passa pela concordância. Mas, se eu disser os sapatos estão caros, repare que está é verbo de ligação. Então, o caros passa a ser o quê? Passa a ser predicativo do sujeito, não é? De sapatos, que é substantivo masculino no plural, justificando a concordância caros, também no masculino, também no plural. A água é barata, mais uma vez, olha aqui, ó, verbo de ligação, o verbo ser, barata, feminino singular, concordando com o substantivo água, que também está no feminino, que também aparece no singular, tudo bem? Repare que na próxima oração eu tenho de novo o verbo custar, não é? Custa barato. O barato vai ser o quê? Adjunto adverbial de preço, portanto, invariável. Por quê? Porque tem função adverbial, tudo bem? Repare na palavra bastante que costumamos, né, não fazer a concordância de maneira correta, até porque no registro falado da língua, essa preocupação em muitos momentos acaba não existindo, e isso é natural da fala, né? A fala precisa ser mais rápida e atende a outras expectativas, mas na escrita é preciso que você saiba fazer a diferenciação. Vejam lá, há bastantes motivos para a sua fúria. Vejam lá que a palavra bastante se refere ao substantivo motivos, ok? Se refere ao substantivo, é adjetivo. E o adjetivo faz o quê? Passa pelo processo de concordância. Então, motivos, substantivo masculino plural, bastantes, não tem a variação de gênero, mas vai para o plural, bastantes motivos, ok? Essa concordância deve ser feita. Agora, aquelas alunas falam bastante. Aqui eu não preciso e nem posso variar, não é, a palavra bastante. Por quê? Porque agora a palavra bastante é advérbio. E se é advérbio, não passa pelo processo de concordância. Por que é advérbio? Porque modifica o verbo falar, acrescentando a ele qual circunstância? A circunstância de intensidade. Aquelas alunas falavam muito, ok? Vejam lá na minha próxima coluna, viajaram por longes terras. Essa concordância parece esquisita para você, mas olha lá, longes terras. Por que longes terras? Porque o longes é um adjetivo que qualifica, que caracteriza o substantivo
terras. Da mesma forma como dizemos longes terras, diríamos, por exemplo, terras distantes, fazendo a concordância naturalmente. Então, estou aqui só justificando a concordância da palavra neste caso. Agora, se eu disser eles vivem longe, o longe é advérbio para o vivem, se é advérbio, não tem como variar. Eles são homens sérios, ok? O sérios é adjetivo que qualifica homens, portanto, passa pela concordância, mas eles falavam sério, e o sério agora é um advérbio de modo, se é advérbio, não tem como concordar. Muitos homens morreram ali, o muitos, pronome indefinido, fazendo função de adjetivo em relação ao substantivo homens, passa pelo processo de concordância. João fala muito. Agora é adjunto adverbial de intensidade para o verbo falar, não é isso? Se é advérbio, não passa pelo processo de concordância. Ele não usa meias palavras e o meias numeral com função adjetiva modifica palavras, concordando em gênero e número. Estou meio chateada. Lembrando, cuidado, muito comum aí no linguajar cotidiano, popular, as pessoas dizerem, né? As meninas principalmente, estou meia chateada. Não, você está meio chateada, ok? Por quê? Porque você está empregando um advérbio em relação a um adjetivo. O advérbio é invariável, tudo bem? Como aparece aqui na minha tirinha, encerrando a nossa videoaula. Chega lá a mulherzinha dizendo, estou meio nervosa. Por que meio nervosa? Porque é mais ou menos nervosa. É um advérbio de intensidade relacionado ao adjetivo nervosa. Quem é que modifica o adjetivo? Outro adjetivo? Não, sabemos que não. Quem modifica o adjetivo é o advérbio. Então, se é advérbio, não tem como variar. Mas aí o garçom do restaurante, vendo o estado da mulher, diz assim, aceita meia xícara de chá de camomila? Agora sim varia. Por quê? Porque o meia, numeral, fracionário, concorda aqui com xícara, ok? Porque exerce em relação a esse substantivo uma função adjetiva, uma função caracterizadora, tudo bem? Então guarde aí, não se esqueça mais, é preciso que você pratique, que você exercite, por meio de exercícios, todas as regrinhas de concordância para que você esteja aí suficientemente bem preparado, preparada para a sua prova, certo? O assunto não terminou, aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Grande abraço e até lá!